noite, estamos aqui hoje para receber o nosso querido Jailson Silva, com seu mais novo projeto, Devastado pela Vida, um filme maravilhoso, construído por ele com tanto carinho e dedicação, com moradores da cidade de Carpina, em Pernambuco. Nós vamos ter um papo muito interessante, onde ele vai contar a história de vida dele, de superação, falar sobre os trabalhos, os projetos, as dificuldades de se construir um longa-metragem, né? A gente já sabe para o nosso cinema brasileiro, mas desse sonhador persistente lá de Carpina, né, de Pernambuco, colocando toda a sua vida, escolhendo pessoas da cidade. Muito interessante a originalidade, a participação do delegado, fazendo ele mesmo, entre outros moradores que foram de cabeça nesse projeto lindo. Agradecendo a todos que estão aqui conosco, Luiz de Moli, Titinha, nossa querida psicóloga, doutora Adriana Roveroni, Aixe, vamos chegando aqui. Vai ser muito, muito legal esse papo, a conversa muito interessante e emocionante. Vamos colocar aqui, mandar alguns coraçõezinhos para o pessoal já saber que estamos ali na barra de rolagem, mandar aviãozinhos aqui também para as nossas queridas meninas maravilhosas, que sempre estão aqui conosco. Vamos ver, apesar que hoje é sábado, né, o pessoal aí nos embalos de sábado à noite, mas podem ficar aqui conosco também, depois vão para a balada, dá tempo, né? Então vamos chamando aí a todos. Deixa eu ver, aqui tá dando uma travadinha, tá um pouquinho escuro aqui hoje, porque eu tô na verdade de improviso, de onde eu estou. Boa noite, querida Adriana, beijo, seja bem-vinda, Vilma Dias também, as nossas meninas super poderosas. Adriana, depois você dá uma olhada na entrevista lá que tem no Justiça de Salto Alto, muito legal, acho que você vai gostar, com a Helena, que foi quinta-feira, não sei se você viu, mas bem legal, do nosso outro projeto lá, tá? E vamos chamando aí as pessoas. Dorival Cruz, meu querido, não esqueci, vamos fazer, estamos pensando aqui numa forma bem interessante de colocar sua hashtag, Suedidinal. É um prazer ter você aqui comigo. Vamos chamando todos desse povão para escutar. Hoje não tem modão. Olha, para mim tá um pouquinho aqui, eu não sei se é o meu telefone, Adriano. Se vocês estão vendo bem, já fico feliz, porque para mim tá um pouquinho assim mais escuro do que normalmente eu faço, mas que maravilha. Vamos chamando o pessoal, daqui a pouco o nosso querido Jailson já vai estar aqui conosco. Deixa eu ver se ele já entrou, ainda não, deixa eu ver. Nossa querida Yasmin está aqui, olha que linda, beijos. Enfim, vamos chamando. Olha, nem acenar que às vezes está dando uma travadinha, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ah, que bom, Adriana, que bom, porque para mim aqui tá um pouquinho escuro. Ah, o nosso querido já chegou aqui. Obrigada, Vilminha, um beijo para vocês. Estão corridos, não tem dado tempo pra gente se falar, mas vocês sempre ali, ó, fazendo a divulgação de coração e de alma. Vamos chamar nosso querido aqui Jailson para começarmos a falar sobre esse lindo filme e sobre a garra, né, dele construir, sobre a arte. É isso, né, gente? A arte e de assim, a câmera busca as emoções dos personagens e faz com que a gente se integre ainda mais na história, no roteiro, no enredo que ele criou ali. Muito interessante. Deixa eu ver se ele já conseguiu entrar aqui. Jailson, nossa querida Yasmin Santos também aqui conosco. Vamos mandar coraçõezinhos e aviãozinhos aí, Yasmin. Vamos chamando, vamos lá. Olá, tudo bem, meu querido? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom, maravilha. E como estamos aí, estava aqui falando um pouquinho sobre já esse filme maravilhoso, sobre a sua história, né, sobre a sua dedicação e garra para construir e para realizar um filme com todas as dificuldades que nós sabemos aqui no Brasil, né, do nosso querido cinema brasileiro, nossa arte no geral, nossa cultura, e você é super original com a sua ideia. Então, em primeiro lugar, boa noite, obrigada por ter aceitado estar aqui comigo. Boa noite, minha querida Rose. Para mim vai ser sempre um prazer poder estar aqui com você. Eu sei que é sempre gratificante a gente poder
estar dividindo, compartilhando nossos sonhos, nossas ideias. Acredito que não é um crescimento apenas pessoal, mas é um crescimento de modo geral, né? Sim. E todos nós estamos aqui presentes nessa live super especial. E estou aqui para aprender com você, com os demais presentes. Ah, você é muito gentil e é muito dedicado. Eu fiz uma foto rápida, eu tô assim, eu sempre coloco uma fotinha de homenagem, não sei se deu tempo de você ver, às vezes não dá tempo do artista ver antes, justamente em homenagem às mulheres de Carpina, em Pernambuco, com o estilo delas no filme, com esses brincos maravilhosos, com aquele estilo da mulher guerreira, né, da Thaisa, da Jéssica, das Pois é. meninas que foram personagens, né, no caso da Beatriz, da Maria Rita. Enfim, eu acho que tem várias ali que se identificam no sentido de querer o melhor para suas vidas e, de repente, a vida prega algumas surpresas, não é, Jailson? Isso é em todas, né? Todas as vidas, vamos dizer. Mas nós sabemos a Uhum. dificuldade que quando se está ali sem nenhum tipo de situação. Tem uma assim, das atrizes até que estavam desempregadas, né? Tem todo esse contexto por detrás do filme, não é, Jailson? Existe toda uma história, né? Assim, a gente sabe que fazer cinema é uma arte muito cara, e assim, e a gente fez com toda a nossa garra, com toda a nossa luta, acima de tudo com esse sonho de estar difundindo o cinema. E acredito que a arte ela é transformadora, ela transforma a vida de todos nós. E o cinema é isso, o cinema é uma forma de a gente fazer denúncias, da gente mostrar o que está certo, o que está errado. E o cinema tem um poder muito grande, né? Sim. A nossa sétima arte encanta, né? Tanto para mim quanto para você, somos apaixonados por ela. E tem muitos amigos aqui, ó, já entrando para te prestigiar, Nájila Azambuja, deixa eu ver, vou falar aqui, Valdeque Oliveira, Lorena Sueli, Valéria Soares, eu estou dizendo assim, pessoas, Beth Cris está aqui conosco, Rodrigo Batista, Alba Magali, e todo o meu pessoal aqui que já havia também entrado, psicóloga, a doutora Adriana, a Vilma, Yasmins, e assim, são as mulheres ali, guerreiras também, simbolizadas aí no seu filme de alguma forma, né? Que está conosco também é a Flávia. A Flávia é uma grande amiga minha de muitos anos. A Flávia acompanha meu trabalho desde a época do rádio, né? Quando eu Isso, fazia vamos falar comunicação, sobre isso assim, agora. no Flávio, eu não vi rádio. aqui, porque não é todo mundo que entra, eu até peço desculpas que eu consigo visualizar. Mas, Flávio, um beijo para você, obrigada por estar Ué, aqui conosco. A Flávia, é Flávia? Flávia. Sim, Flávia. E quem está com a gente agora, quem está com a gente é o nosso amado Renato, né? Renato Tchucaí, né? Ah, querido, Renato Chocaiu, amigo, queridíssimo, divulgo tudo com muito carinho, e ele é um doce. E, na verdade, assim, eu falo para ele que as conquistas dele ele divide conosco, porque é a voz que ele coloca num projeto, é o filme dele, O Cemitério das Almas Perdidas, que está aí se destacando, e é matéria aqui, matéria ali, e eu comemoro aqui, orgulhosa de tudo de vocês também. E ele é um amigo querido, falo assim, Uhum. admirador do seu trabalho também, falou super. Um amado irmão. Um beijão, Renato, está aqui conosco, né? E vamos começar pela sua história, Jailson. Claro que o filme, nós sabemos que retrata um pouquinho do próprio Jailson, ator, né, diretor, cineasta, mas eu queria começar, como eu sempre faço aqui, você já deve ter visto na entrevista dos colegas, que você está sempre aqui prestigiando também, do Renato foi assim, e assim, a sua história, eu queria que você falasse desse sonho do cinema. Eu acredito que a sua paixão, né, tenha vindo lá de trás, mas como era o garoto, Jailson, que tinha esse sonho, ali tão afastado, né, porque a gente que também não é desse eixo Rio-São Paulo, a gente quer fazer arte, fazer cultura, mas a gente já vem com aquela impressão de que, olha, temos que ir para lá, né, tem sempre isso. Como que foi a vida do Jailson lá na infância, pequenininho com esses sonhos, assim, permeando sua mente? Olha, assim, é um pouco engraçado que assim, vou ter que voltar ao túnel do tempo, né? Assim, algumas lembranças que eu tenho da minha infância, da minha adolescência. Foi uma infância bem difícil, bem dura. Assim, eu fui criado com minha avó, com meus avós, na verdade, mas assim, meu avô foi ex-combatente de guerra. Depois ele faleceu, aí minha avó ficou sozinha e assim, ela teve que nos criar, na verdade, a mim, e a meu irmão. Sim, Então, assim, era uma vida bem difícil mesmo, assim, a gente teve que passar muita dificuldade, tivemos que passar bastante tive a fome, tantas outras coisas, assim, mas o cinema, ele
tinha sua magia, né? Então, assim, quando eu ia assistir os filmes, que eu era apaixonado pelos filmes de Charlie Chaplin, Uhum. e aquilo me fazia sonhar, me fazia acreditar que tudo aquilo que eu vivia existia algo muito melhor para mim. Que eu sabia que tudo aquilo que eu estava passando não era um acaso, que existiria propósito para tudo aquilo. Que eu saberia que não estaria passando por aquelas situações, não era apenas um acaso da vida, que existia propósito para tudo aquilo. E é tão provável que hoje estou aqui, né, testemunhando toda aquela minha vivência lá atrás. Sim, Porque assim, para você ser pobre, negro, e assim, e naquela época eu era bem criticado, né? Porque assim, algumas famílias daquela região, na rua que eu morei, praticamente você era excluído, porque a maioria tinha poder financeiro muito grande, assim, né? Nossos amigos. E muitas vezes aquelas famílias não queria que eu e meu irmão ficasse com aquelas pessoas, não. porque ela achava que a gente ser negro, pobre, achava que a gente ia destruir a vida daquelas pessoas. E foi o contrário, né? Então, aquelas pessoas não existem mais, muitos não estão mais entre a gente, e, e os que ficaram estão aplaudindo meu trabalho, porque assim, não é fácil de onde eu venho você estar de pé. Tive que passar fome, dificuldade, algumas vezes na minha vida, tive que ficar na rua, tive que ficar numa escola de padre que era o lá Dom Bosco, né? Logo criança, assim, eu acho que eu tinha uns 8 para 7 anos, tive que vender picolé para tentar sobreviver, trazer uma coisa para dentro de casa, assim, para ajudar minha avó. E foi toda uma vida de muito sofrimento, assim. E eu tive que vestir roupa de outras pessoas que doavam para minha avó para a gente sobreviver e trazer comida para dentro de casa, assim. Mas eu sabia que o cinema era a saída da vida de todos nós, assim. Que eu queria tentar dar o melhor para aquelas pessoas que eu amava tanto, que estava comigo, sabe? Sei. E essa pessoa era a minha avó, ela tem algo de muita importância na minha vida, porque assim, tudo que eu estou fazendo hoje, essa construção do cinema, de sonhar, não é apenas um sonho que eu estou construindo para o Gelson Silva, mas é aquele desejo que eu acredito que eu posso ajudar outras pessoas. Porque sabemos que a nossa passagem aqui é uma coisa bem temporária, né? Ninguém fica aqui para sempre. É uma jornada. Todos nós escrevemos nossa história. E a nossa história tem que ser passada de uma forma positiva, para que esse registro sirva para outras gerações e assim sucessivamente. Sim. E eu aprendi muito com tudo que eu passei na minha infância, porque eu saberia que o cinema não era apenas a ficção, mas que essa ficção me trouxe para uma grande realidade, que é essa realidade que estou vivendo hoje, que eu sei que não só mudou minha vida, mas como tem mudado a vida de tantas outras pessoas que estão seguindo meu trabalho, que acreditam em mim, que acreditam nos meus projetos. E eu quero muito poder colaborar com essa sociedade de hoje, atual, porque eu sei que muitas pessoas são excluídas da nossa sociedade por ser pobre, negro, por não ter recursos, e aí às vezes não tem acesso ao cinema, e às vezes tem grandes projetos, às vezes não, as pessoas não acreditam, e eu quero ser uma voz dessas pessoas, eu quero tentar colaborar de uma forma não sozinho, porque já dizia o Raul, não se sonha sozinho, né? Sonho só pode ser construído quando a gente constrói com outras pessoas. E esse sonho, obviamente, estou construindo com você, com o Renato Chucaí, com o Giovanni, com a Cinta e tantas outras pessoas que estão comigo nesse projeto. Sim, é um projeto de vida. O nome é muito, muito interessante. Eu acho que todos nós, de alguma forma, temos lutas diferenciadas, mas é claro que a luta com essas dificuldades que você está pontuando, que não é só a luta pela arte, pela cultura, pelo trabalho, e sim pela sobrevivência, né? Que é uma sobrevivência ainda cheia Uhum. hoje, de crimes mais velados, não quer dizer que não existam mais, como você bem colocou, né? O racismo, a discriminação, é uma série de questões que ainda são um pouco mais veladas, mas que ainda existem, pautam alguns projetos, é o que você falou, não são ouvidos, não querem nem saber o que você tem se você não chegar com algo pronto. E você é muito, o Renato colocou aqui, e você é muito autodidata, e de uma originalidade incrível. Eu fiquei realmente encantada com o filme, até combinamos depois, vamos falar, conversar uma coisa assim, um ponto ou outro, e eu gosto, o Renato sabe, gosto de conversar sobre a arte e trocar experiências, né, visões diferentes dessa pessoa que
talvez ali que joga nos 11 na realidade. Você é um ator, é um diretor, é um cineasta, é o cara que produz, que corre atrás ali dos atores, que teve a originalidade que eu achei incrível de chamar pessoas da cidade, que nada mais é do que uma grande homenagem à Carpina, né? Aquela cidade que você cresceu com todas essas dificuldades e, de repente, esses preconceitos te fizeram olhar sempre para aquela sua raiz. Eu acho muito lindo isso. Tipo, tem pessoas lá como eu e hoje eu vou tratá-las diferente, né? Isso assim, é uma coisa de alma sua e todos aqui que vem aqui comigo um pouco sabem o quanto eu admiro isso. Nós já conversamos um pouco também e eu quero deixar isso muito claro, que assim, você já saiu ganhando com a sua ideia, não só por ser autodidata, por ser muito original. O Renato colocou aqui, olha, Jailson representa paixão e amor pelo cinema, um autodidata que quebrou todas as barreiras, um grande exemplo para a nossa cultura. Bravo, verdade. Lindo, lindo, lindo o depoimento dele, como outros que muitas pessoas têm feito. Eu vou fazer questão de fazer um para você, já deixo aqui claro. O Giovanni, querido, nosso Giovanni Pires, também parceiro, com toda a dificuldade, já isso se superou e mostrou todo o seu talento. Vamos lendo aqui um pouquinho das pessoas. Letícia Farias entrou aqui conosco. Quem você conhecer pode falar, tá, o Jailson? É que nem sempre eu consigo ver aqui acho que é Sara Yala, porque às vezes a cor está difícil de ler. Souza Cristina entrou. Jailson, um dos grandes artistas desse país, eu concordo, Giovanni, estamos juntos nessa. Vilma Cabral está aqui conosco. A psicóloga Adriana disse, sair na flechinha e ver. Sim, mas quem está fazendo, que ele tem uma diferença. E aí nem sempre você consegue acompanhar, muita gente entrando, falando ao mesmo tempo, e aí você não consegue dar a devida atenção. Mas todos estão aqui no máximo, a gente pontua, fala, se quiser colocar uma mensagem, eu tento sempre ler e prestigiar quem participa conosco. Boa noite a vocês todos. E o Jailson, assim, esse início da sua carreira, você começou como radialista. Você ia pela arte, você talvez fosse o que tinha na cidade ali, mais próximo da arte. E você tem uma voz muito boa e já foi para esse empreendimento, vamos dizer assim. Com quantos anos você começou no rádio? Olha, eu comecei no rádio, era bem novo, na verdade, porque eu tinha um primo que já fazia radialismo, que era ele começou aqui na Carpina FM, que era o Josma Silva, ele faleceu alguns anos atrás, e eu comecei a fazer rádio com ele me ensinou tudo do rádio, na verdade. Eu tinha meus 14, 13 anos praticamente. Nossa, muito bom. E assim, mas assim, e o rádio é uma das minhas grandes paixões também, além do cinema, né? Porque foi ali, em todo o processo do rádio, eu passei por 5 emissoras de rádio, fazia programa romântico, em algumas emissoras, como a Rádio NASA, eu era folguista na época, e assim, mas todos foram os projetos que me fizeram ser quem eu sou hoje, na verdade, porque assim, eu tinha que fazer outras funções, porque eu saberia que através dessas funções eu poderia realizar o meu maior desejo, que era fazer cinema. E assim, e hoje eu vivo do cinema. E como autodidata, né? Como assim, deixei bem claro, você sabe, mandei para você uma autobiografia minha que fala sobre um pouco da minha vida. E assim, tive que aprender muitas coisas sozinho, na verdade, porque assim, eu fui criado com minha avó. E minha avó era aquela pessoa que resguardava a gente, não deixava a gente sair para canto nenhum, a gente era muito trancado em casa, parecia que a gente fosse, não sei, dois diamantes preciosos. Mas mas eu e, na sabia verdade, talvez a sua avó, é claro que não é certo, mas era uma proteção também por essa situação muito local de preconceito. E eu falo isso porque a gente vê muitas mães, avós e tal, no sentido de proteger, para que eles não sofram, né? Obviamente que acaba sendo um engano, né? Que ninguém é eterno, mas no sentido de, olha, fica aqui em casa que eu estou cuidando de você. Lá fora, a vida não é tão justa como nos seus filmes, né? A vida não é como se imagina ou como deveria ser. E eu acho que ela quis preservar vocês dois nesse sentido, penso eu. O que você acha? Uhum. Claro, obviamente. Porque, assim, ela era, assim, linda como você, era uma grande mulher de um grande coração. Ela teve que abrir mão da sua vida para viver pela gente. Porque ela saberia que a gente... eu acho que ela sabia, no fundo, que a gente iria ser pessoas, boas pessoas, que a gente não apenas iria viver para a gente, mas que a gente iria trabalhar em prol de outras pessoas. E, assim, e depois eu conheci, depois do rádio,
eu conheci a igreja, que era a Igreja dos Mormons, que eu fazia parte, que eu fui missionário, passei 2 anos aí na cidade de Minas Gerais, em Minas, no interior de Minas, como missionário. E assim, então, desde a vivência do rádio, depois eu tive que ir para a igreja, da igreja eu tive que tentar viver um pouco melhor a minha vida, porque eu teria que buscar auxílio para trazer para dentro de casa, para sobreviver, na verdade. Então, assim, mas o cinema sempre esteve comigo presente. Então, depois que eu saí do rádio, não estava mais praticando a questão do rádio, na igreja comecei a fazer artes cênicas, a praticar o teatro sacro, e onde eu poderia dirigir e fazer grandes peças, espetáculos da própria igreja. E Sim. aquilo me ensinou muitas coisas, assim, porque eu saberia que não apenas a vida que a gente teve que passar toda a nossa dificuldade. Então, assim, eu tive que, depois que saí do rádio, eu tive que ir para a missão, assim, na missão foi onde tive que aprender muitas coisas com muita gente, tive muitos companheiros americanos, e até hoje foi essa construção que me fez ser o homem que eu sou hoje, que ainda estou tentando aprender, Ah, e eu sempre sim. falo, né, por mais que eu venha envelhecer e chegar a 100 anos, eu não tenho aprendido talvez nada da vida. Sim. Mas você é um E eu só exemplo disso, acredito que Jailson, de superação. Acho que todos nós, de alguma forma, mas você realmente faz jus à frase de Chaplin, que você tanto gosta, né? Que a persistência é o caminho do êxito. E você realmente faz isso no seu dia a dia, na sua arte, na sua vida. A sua história realmente é emocionante. Você fica à vontade se quer falar ou não, no sentido até de superação, de ser esse homem íntegro que você é, né, uma pessoa honesta. E nós sabemos que na arte, na cultura, os convites, o glamour, coisas efêmeras ou volúveis são colocadas à nossa frente, e é muito importante que a gente tenha raízes, né, e juízo também, para que a gente não ceda a esses encantos passageiros, para que a gente não nos autodestrua, assim, a gente não se autodestrua nesse sentido do que eu mereço, do que eu quero para mim, do que você quer para você. E você é um exemplo disso para nós, com a sua história. Eu parabenizo você, tenho orgulho disso, porque para mim o artista, todos que passaram por aqui, sabe, eu repito isso incansavelmente. É essa alma nobre aí onde o público está, passar muitas vezes dificuldades para poder fazer valer a sua arte. Às vezes você não tem como pegar, sei lá, uma condução para estar lá naquele trabalho, você chega lá, às vezes suado, você chega perfeito. Né? Nós sabemos o que é isso, sabe, Jailson? Eu coaduno com você dessa experiência. Eu sei como é o preconceito no nosso país, as dificuldades da nossa cultura, e saiba que eu valorizo muito. Eu sou uma gotinha no oceano, o Renato sabe, quando esteve aqui eu falei isso também, mas o que eu puder fazer para contribuir, para ajudar, para fazer essa roda girar, eu estou aqui. Olha, a Cintia entrou aqui conosco também, já vou deixar você falar sobre isso, mas não vou deixar de falar que está aqui conosco, uma parceira incrível também. O Giovanni Sibal, merecedor de todo sucesso, é íntegro, humano, amigo e talentosíssimo, concordo, Giovanni. A Cintia, a sensibilidade e perseverança do Jailson, supera as dificuldades e ele vai longe, eu também acho, ele já foi tão longe, está tão longe conosco aqui, porque o filme é encantador. Aliás, uma das coisas que me chamaram atenção, assim, me chamou atenção foi a maldade gratuita nesse filme, né? Que nada mais é do que muitas vezes a gente tem na vida. Às vezes você incomoda porque é bonito, às vezes você incomoda porque é inteligente, às vezes você incomoda porque tem luz, e você não fez nada para aquelas pessoas. Você simplesmente existe. E eu acho que seu filme retrata isso de uma forma muito coerente. Eu queria que você, eu faço sempre um paralelo, né, e ainda mais você que está nesse paradoxo mesmo entre o artista e o criador, né, o criador e a criatura ali fazendo desses papéis, tem muito de você no filme. Como que você faria essa análise, né, do Jailson construtor na sua própria vida diante dessas dificuldades e o filme que mostra essa maldade gratuita de alguém que só quer acertar, mas que a vida não foi benevolente com ele. olha, assim, antes de eu falar das pessoas que estão comigo na minha vida, que Deus colocaram assim, como a Cíntia, o Giovanni, assim, o Renato, são pessoas que, como você também, né, que estão tão distantes de mim. Eu lembro quando eu estava gravando o primeiro projeto, assim, foi uma fase bem difícil.
da minha vida assim que poucas pessoas acreditavam. Eu lembro que eu tinha apenas uma câmera na mão, um case, um set de iluminação. Eu estava sozinho junto com a Jéssica, que na época eu namorava com a Jéssica, também era atriz do projeto. E quando ela não podia trabalhar, quando ela não estava trabalhando, ela me ajudaria como câmera. E quando ela não estava presente, eu tinha que gravar sozinho. Eu lembro que uma vez eu estava gravando numa estrada deserta, com a câmera na mão, apenas eu e a câmera e o criador e o meu sonho, né? E muitas vezes não tinha comida, eu saía de casa com fome, não tinha o que comer, assim. E eu tinha uma criança de 5 anos, assim, mas eu sabia que eu tinha um sonho, que eu ia, sabe, muito mais longe do que aquilo, ninguém acreditava. Eu era apenas um louco que quando eu saí da academia, eu era, na época, personal, tive que sair depois de 2 anos, pegar toda uma grana, investir no set de filmagem e lutar pelos meus sonhos. Sim. E naquele momento, eu era apenas um louco dentro da cidade que estava tentando fazer cinema. Porque era um cara negro, pobre, e ninguém acreditava. E assim, mas eu sabia que, acima de qualquer coisa, eu tinha um Deus que estava comigo todos os dias da minha vida. Porque foi naquele momento que meu filho, ele me puxou para a mão. Eu falei isso um dia para o Renato, que eu acho que o Derek tinha uns 5, 6 anos de idade. Ele chegou para mim, pai, assim, o que é que nós vamos comer? Ele me chamou para a mão, abriu o armário, não tinha nada. Eu falei para ele, meu filho, Deus, ele proverá, sabe? Então naquele dia eu fui para o quintal da casa e fiquei de joelho, só fiquei chorando. E falei com Deus, Deus, assim, tu és o Deus de todas as coisas, assim, eu não tenho nada, mas eu tenho tu. E naquele momento Deus falou comigo que eu deveria ir no banco. Então assim, eu fui no banco naquele momento, naquela noite, e é como se fosse hoje, tivesse um salário mínimo, assim. E eu passei o cartão várias vezes sem acreditar. Então até o dia de hoje, Deus nunca deixou faltar nada para mim, porque eu luto por um sonho que não é um sonho apenas para mim. Porque assim, eu acredito que tem tanta gente rica neste mundo, sabe? Eu falo assim, especial no Brasil, mas parece que essas pessoas não conseguem enxergar outras pessoas, sabe? Muitas vezes são pessoas que estão do seu lado, e parece que elas passam que são pessoas, parece que são seres invisíveis, que a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. E a lei, ela foi resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se a gente não tem a capacidade de enxergar quem está dentro da gente, então, assim, fica difícil da gente ter um mundo melhor, construir um mundo melhor, né? Então, acredito que o cinema tem esse poder. Sim. E tudo que eu estou fazendo hoje, eu quero construir isso. Eu quero tentar fazer alguma coisa antes de eu partir daqui. Porque, assim, eu sei que um dia todos nós vamos estar diante do trono branco, diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos ser julgados por tudo aquilo que a gente fez nesta vida. E ninguém vai passar por aqui sem prestar conta daquilo que a gente fez, enquanto aqui nesta terra. É o que você falou, eu sinto a sua voz bem embargada, porque você realmente está emocionado, você é a emoção pura, por isso que é artista como é, e eu fico muito feliz com isso, de alguma forma, para a gente estar aqui conversando, falando, é esse papo mesmo informal, de falar das nossas alegrias, lutas e vitórias também, porque você está aqui, você tem filmes maravilhosos, está fazendo um outro aí, com participação internacional, com produção internacional, que nós vamos falar Uhum. depois. Temos que falar das pessoas, você pontuou bem as pessoas de luz que estão, com você, eu fico muito orgulhosa de fazer parte também agora delas. E assim, eu acho que é isso mesmo. Você falou, tem tanta gente rica, né, tanta gente com dinheiro, mas a riqueza não é exatamente como a gente quer ver. Né? A gente quer ter condições para realizar os nossos sonhos. Como você pediu a Deus, né, para não faltar para o seu filho, eu sei o que é isso também. Eu também já pedi e ele nunca me desamparou. Então, assim, e muitas pessoas passam por você ou acham que você, assim, uns têm um preconceito é porque é negro, é isso, é aquilo, vive à margem. E outros é porque tem cara de rica. Eu, por exemplo, sempre tive cara de rica, então nunca ninguém quis me ajudar muito, não. Porque todo mundo sempre achou que eu era fazendeira, só que eu só tenho cara de fazendeira. Enfim, mas a luta sempre foi árdua, então eu te entendo perfeitamente. E eu sei que cada um de nós temos algo, uma prova aqui na vida. Você é um homem de muita fé, você deixa isso muito claro nas suas respostas, nas suas situações. E eu fico muito orgulhosa disso também. Eu sei o que é isso, então saiba que você está falando com alguém que realmente lutou também a vida inteira. Tanto é que hoje vamos fazer uma brincadeira para você descontrair um pouco. Quando eu vi devastado pela vida, eu falei, eu não preciso nem hoje me produzir, não fazer nada, só a própria devastada pela vida.
fazer homenagem para o Jailson, porque assim, olha, se contar, dá um filme de Jailson. Eu vou contar para você depois produzir o filme. Tá? Nossa, a outra história Legal. para você rir um pouquinho. Vamos falar um pouquinho das pessoas aqui, vou voltar para a gente até para você se recuperar. Eu estou muito feliz de ter você aqui com essa história incrível. Amanda Compragiani, lá do Paraná, de Pérola, no Paraná, da minha cidade querida, um beijo no interior do Paraná. Renato fez um elogio maravilhoso aqui. Rose maravilhosa, uma alma iluminada, um coração gigante, belíssima. Beijo, querido, devolvo para você, sabe que é recíproco. Você também é uma alma linda, um homem maravilhoso, lindo, talentoso. E sempre amigo de todos nós. Damiana Alves está aqui também conosco, Damiana Barbosa, nossa querida profissional, jornalista, amiga, amiga dos amigos. Damiana. Jailson veio para o mundo para somar, concordo, querida, seja bem-vinda sempre, orgulho ter você aqui. Patrícia e Yara, a Flávia Angélica está com saudade do rádio, acho que é a Flávia que você nomeou aí, né? No início, um beijo para ela. Faz um beijo. Paula Azevedo, abraço, Jailson, estou aqui. Arthur Manhãs também está aqui conosco, nossa querida Stephanie Arf, uma princesa, um beijo para você. Psicanalista Marcos Souza, também parceiro, lá de Brasília, com a nossa querida Cíntia Menezes, que eu já falei, já deixou uma mensagem maravilhosa. Vanusa Dávila da Silva, você é um guerreiro, Jailson. Salvador Torres está aqui também. Nossa querida Vilma Cabral, um beijo. Roberto Scalco, meu parente, deve ser, porque eu tenho 3 Robertos na família. Um deles está aqui, um beijo para você, meu amor. Suzy Chiribel, minha querida também. As minhas meninas superpoderosas todas que divulgam. Vanusa da Silva colocou, parabéns, amigo, que Deus te cubra de bênçãos. Olha, se ele nos der vida e saúde, a gente faz. O que é sucesso? Giovanni Pires colocou aqui. Sucesso é ser feliz, realizado no que se faz. Jailson é sinônimo de sucesso. Poucos têm o talento desse rapaz e ele já deve ser feliz por isso. Concordo. Lindas palavras, Giovanni. Vou até fixar aqui que você... e que também é poeta, hein, gente? Escreve e vai falar um pouco dessa paixão para nós também. Mas, Jailson, o que mais emociona todos nós é que a ideia, a audácia, vamos dizer assim, a ousadia de se construir um filme com esse sonho que você tem, porque é o que você bem colocou, o sonho era só seu, mas passou a sonhar com todos, ele se concretizou, como a gente sabe, dessa frase aí maravilhosa. Mas saber, querer usar o que você tinha, que normalmente a gente tem essa coisa de buscar o que a gente não tem. Isso é uma lição de vida também. Porque a gente, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gratidão pelo que temos, e aí a busca dos nossos sonhos. E eu senti isso até na originalidade de você ser o autodidata e buscar isso na sua cidade. É uma homenagem à sua raiz e você prestigiar as pessoas dali, com algumas, às vezes até limitações, com mais dificuldade para você como diretor, né? Você poderia, com amizade, buscar um aqui, um ali, porque você já é conceituado, e você prestigiou essas pessoas. O que te levou a apostar nessa ideia, de imediato, assim, olha, eu vou, já que eu sou louco mesmo, porque todo artista é louco, né? E essa loucura linda, eu brinco que me coloca mais lúcida e responsável, porque é uma loucura dentro de uma responsabilidade, de uma liberdade responsável. Como foi isso? Olha, eu vou apostar nisso. Quem quiser que vem comigo. Olha, eu me fez tudo que eu fiz hoje, assim, foi um pouco de eu nunca deixar de lembrar da minha avó, sabe? E porque assim, eu aprendi que, assim, a gente sabe que existem muitos atores, grandes atores, grandes atrizes, assim, mas existem pessoas como eu que sonham em ser ator, atriz, cantores, e, enfim, etc. Mas assim, muitas vezes são pessoas que não tiveram, que não têm chance, não têm oportunidade que muitas vezes a gente não tem de fazer uma novela, um filme ou de estar como cantor, assim. Mas eu acredito que eu enxergo muito essas pessoas que estão no anonimato, sabe? Que são pessoas que muitas vezes não são aceitas pela sociedade e muitas vezes estão lá querendo sonhar, querendo uma chance, muitas vezes não tem, por não ter, às vezes eu não tenho talento, às vezes não tem dinheiro e às vezes não tem uma beleza externa, né? Que muitas vezes a sociedade ela busca muito a beleza externa, né? E esquece que às vezes tem pessoas que não são bonitas, assim, belas externamente, mas como são grandes artistas que podem fazer grandes obras. Sim. E eu acho que é importante a gente trabalhar com essas pessoas que muitas vezes estão no anonimato. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas com não atores. Sim. Eu acho que a gente busca muito a alma daquelas pessoas, que são pessoas muitas vezes que estão
querendo mostrar o que elas têm de melhor. E eu quero sempre trabalhar com essas pessoas, porque acredito pessoas como eu, que nunca tiveram a chance de estar em grandes projetos, em grandes realizações, assim. Então, assim, eu tive que fazer meus próprios filmes para poder atuar, poder dirigir, ou coisa do tipo. E acredito que essas pessoas, ela tem muito para nos oferecer. Sei que o talento é fundamental, muitas vezes é importante o talento, mas muitas vezes as pessoas, ela não têm um talento, mas a gente trabalha com aquelas pessoas, ela muitas vezes pode nos surpreender. Não, e até E tem, acredito que Jailson, até tem talento, porque o talento é o que você falou na profissão, tem outros fatores, né? Tem o talento, a dedicação, a parte de também se colocar numa situação de sim, busca, né? De persistir também, porque os nãos existem. Então, se você no primeiro não, você já parar, o não, pelo contrário, é uma adversidade para você buscar as oportunidades. E você está certíssimo, porque em Hollywood, por exemplo, alguns atores consagrados começaram se autoproduzindo. Aqui no país, no Brasil, não é uhum, diferente. Muitas vezes o cara se vê que vai lá, constrói um programa em outra emissora, aí depois que ele é sucesso, todo mundo quer o cara. Mas quando ele batia de porta em porta com um projeto escrito, ninguém dava oportunidade. Nós sabemos que tem isso aqui, então você tem que ser visto, você tem que ser lembrado, você tem que mostrar o seu talento, para daí sim chamarem você. Infelizmente, é assim que funciona hoje. Né? Quando um fala, o outro fala, e as coisas vão acontecendo, é esse movimento mesmo. Então, eu penso que agora é uhum, difícil ter essa ousadia. Então, você está de parabéns por isso. Não é só persistência, é ousadia também, é ousadia de saber construir. Porque o filme, por exemplo, o Devastado pela Vida, ele, a fotografia, e eu até comentei com você, o olhar da câmera, que eu acho super importante, muitas vezes, até em grandes produções aqui brasileiras, né, de novelas e tal, agora que está começando, dá importância para essa participação da câmera, né, que lá fora eles já fazem isso muito uhum, bem. E você tem essa preocupação para que o telespectador se integre ao seu roteiro de uma forma que ela participe daquela história. E isso é um talento uhum. grandiosíssimo como diretor. Né? Assim, falando tecnicamente, até as fotografias você aproveita muitíssimo bem de um lugar que é seu ali. Então, eu Uhum, vejo o filme, não é à toa que você tem fãs famosíssimos, né? E que nós vamos falar e pontuar dessa força que você está ganhando também. uhum. Né? Pode falar, você ia falar alguma coisa, eu acabei emendando aqui. Pode falar. Eu quero poder construir grandes histórias, contar grandes histórias, que as pessoas não vão apenas que vão apenas para assistir um filme, mas que elas possam mergulhar naquele universo e possam sair daí transformadas, sabe? Porque o cinema é isso, o cinema é transformar as nossas vidas. Ele é mágico, ele é único. E assim, você sabe a importância do cinema. O cinema tem muita força. Sim. E muita gente talvez não consiga ainda amadurecer, não consegue entender a força que tem o cinema. E espero que as pessoas que não têm ainda esse amadurecimento, que possam amadurecer enquanto há tempo, né? Porque o cinema tem esse poder de transformar de gerações em gerações. Olha, o Giovanni disse que você será lembrado como um dos grandes desse país. Certamente será muito breve esse reconhecimento. Nunca duvido Amém. do talento que ele é capaz de ter. Parabéns, Jailson, por dar oportunidade para as pessoas que passam por dificuldade que você passou. Coração lindo você tem, a Vilma Dias colocou aqui também. E isso é interessante, porque muitas pessoas que passaram criam revoltas, né, Jailson? É importante pontuar isso aqui. Uhum, Você não, você vê o outro para que ele não passe pelo que você passou. E isso é sublime, é muito interessante essa visão que você tem da vida. E você colocou bem a situação de ir no cinema não é só assistir um filme. Através da arte, do cinema, a gente aprende questões de menos preconceito, menos racismo, de saber o valor do outro, o respeito, e colocar em prática o que você falou, que é amar ao próximo como a si mesmo, porque você não tem como amar o outro se você não ama a si mesmo, mas também não só se fechar numa bolha egoística, né? E isso é importantíssimo. Você poderia uhum, ter feito isso, saído de lá, construído sua vida fora e esquecido completamente de um lugar que você foi até sofrido para você. E hoje você continua pensando uhum. naquelas pessoas. Então, é um carinho muito grande. É uma alma muito nobre. O Renato colocou todo o meu apoio e admiração a você. Jailson Silva, sou seu fã. Beijo. Olha, Renato Chocaí,
eu, Giovanni, Matheus Natergalli fez um depoimento lindíssimo, Mário Cardona, que esteve aqui comigo também, assim, muitos outros que eu não quero ser injusta, se eu esquecer você pode falar, pessoas que valorizam Uhum. esse talento e essa aventura em prol do seu trabalho, porque isso é muito difícil. Queria que você falasse dessas pessoas e do seu sonho. Pode falar. Olha, assim, eu lembro que eu passei um ano indo numa empresa, né, num empresário, para que ele pudesse patrocinar o meu projeto, né, que seria a exibição do filme. E assim, você passar um ano atrás de uma pessoa, assim, não são apenas assim, não são um dia, né? É um ano, né? Sim, E assim, eu sempre estava lá. Ele dizia, não, vem tal mês, eu lá todos os dias, assim. E aquilo, assim, me deixou muito triste, sabe? Porque assim, parece que diz aquele velho ditado em que santo de casa não faz milagre. é verdade. Mas eu nunca desisti de lutar aqui na minha cidade, independente que muitas vezes, porque assim, as pessoas só acreditam quando você está lá fora, né? Como você falou mesmo. Quando você está na Globo, está em Hollywood, ou Netflix, ou Amazon Prime, enfim, etc. Sim, Parece que você primeiro tem que ser visto para poder ser honrado pela sociedade. sim, Mas assim, eu aprendi que essas pessoas elas não chegaram a amadurecer o quanto eu amadureci espiritualmente. Porque eu não vou viver pelo dinheiro. Eu vou viver porque eu tenho uma coisa comigo que é a gente só pode ser feliz aquilo que a gente constrói ao longo da nossa vida. Então, assim, eu sou muito feliz pelo que eu faço. Mesmo se eu estou com dinheiro ou não, se eu estou devendo ou não, se eu vou pagar uma dívida ou não, se eu vou ficar devendo ou não, se eu vou ficar no fundo do poço ou não, porque assim, eu vou sempre lutar, vou sempre acreditar. Porque independente de que as pessoas acreditem em mim ou não, eu tenho que lembrar que acima de qualquer coisa desta vida, existe um Deus, assim como você acredita, como o Renato acredita, tantos outros aqui presentes. sim. E então, assim, a minha fé, ela é muito maior do que aquilo que você possa imaginar. Porque, assim, da onde eu venho, as pessoas não têm noção, né? Assim, só narrando um pouco, assim, da minha vida, né? Assim, que eu perdi dois filhos, foi o Lucas e Vinícius, o Antônio e o Juan, teve os dois em minhas mãos, e muita gente não sabe disso. Foi uma fase, um momento bem difícil para mim, porque, assim, perder um filho não é perder, assim, é algo muito que te machuca muito, sabe, ao longo da sua vida. E toda vez que eu lembrava dos meus filhos, lembrava nas coisas que me fizeram, sabe, me machucaram, mas eu saberia que tudo era um propósito do Pai, sabe? Que tudo que estava acontecendo na minha vida, todas as minhas perdas, eu saberia que essas perdas, Deus colocou pessoas na minha vida, como o Matheus Nastergalli, como o Mário Cardona, como o Renato Chucaí, como o Giovanni, como a Cíntia, como você, como a Jéssica e tantas outras pessoas que estão na minha vida, tanto nesse Brasil como no exterior. Então, assim, são pessoas que eu tenho como um diamante preciosos, porque, assim, o dinheiro, ele não é tudo. Tudo são as pessoas que a gente tem ao nosso lado, e quando a gente cai, vai estar com a gente para fazer com que a gente possa se erguer mais forte. Não, e você falou bem, é a prova. Que bom que você consegue ver a vida desse jeito. Eu participo com você e me solidarizo nesse dia luta. Eu acredito que é a pior perda que você possa sofrer, é a que você passou, porque ela é irreparável. Só um homem de muita fé pode continuar equilibrado, com muito propósito de vida e com realmente fé mesmo no que Deus quer para a sua vida, é que você consegue estar aí no caminho do bem, após ter passado por a pior dor que pode existir. Você não se fala em perder um trabalho, em perder uma profissão, em perder um título, né? Isso é uma dor irreparável. E eu penso que só torna você ainda maior do que você já é, no sentido de alma humana, e que possa traduzir isso nos seus filmes. Porque Deus nada mais é do que está assim todos os dias nas nossas vidas. Eu brinco que muitas vezes a gente está muito sozinho ali, ele se traduz e você consegue vê-lo na face de algumas pessoas que ele coloca em nossas vidas no momento que a gente precisa e que a gente nem acredita. Então só pode ser Deus. Você conseguir ver isso em algumas pessoas demonstra a evolução espiritual que você já tem. Então, assim, parabéns por isso, porque eu entendo Uhum, perfeitamente o que acontece com você nesse sentido, né? Pessoas que tem aqui também pessoas que perderam entes queridos e que estão entendendo o que eu quero dizer. Olha, entrou aqui conosco também o nosso querido Francis Maia, que é um diretor aqui do Rio de Janeiro de teatro,
sabe tudo de teatro da história Um da grande prazer. arte. Também Paulo Martinelli, ator, faz parte da diretoria do SATED, maravilhoso, está sempre aqui conosco. Obrigada por estar aqui nos prestigiando, Paulo. Um beijo para você. Venha sempre. Vamos fazer também uma live com as suas histórias e trabalhos, que é divina. Não imagino essa dor de perder um filho. Admiração sempre por você, é verdade, Giovanni. É uma dor que eu acho que só realmente quem passou. Temos aqui pessoas que também perderam, que eu sei, que eu conheço, que estão na live e que podem saber como é de conviver com essa dor, né? Com esse vazio, entre aspas, que só Deus realmente pode preencher, e essa evolução espiritual linda que você tem. Nossa querida Preta Rê, uma amiga, irmã, que Deus também me deu de presente na vida, Preta e Rê. que sabe aqui, colocou aqui que sabe suas dificuldades, que ela também foi moradora de rua, hoje está na novela Nos Tempos do Imperador, não sei se você teve a Eu sei. oportunidade de ver, é uma guerreira e também um Isso. presente que Deus me deu, tanto quanto você, Renato e outros permanecem comigo. A Mila sempre tem falado sobre a Preta Rê, né? Uma grande artista, tá? Sim. Também lutando aí, mostrando a sua essência, o que há de melhor do nosso povo, da nossa gente, através da arte, né? Eu acho que aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que precisa amadurecer, né? Compreender que o dinheiro não significa, não, para muita gente parece ser importante, né? Mas mais importante é aquilo que a gente possa fazer ao longo da nossa jornada e que possa melhorar a vida de outras pessoas, né? Porque é isso que a gente vai fazer a gente ser melhor. Porque, assim, não tem nada mais gratificante quando você ajuda outras pessoas. Não você tem que mostrar que você está fazendo alguma coisa com aquelas pessoas. Você tem que fazer no anonimato, Claro, sem mostrar que é você que está ajudando, sabe? eu penso que essa é a verdadeira caridade, né? A caridade com holofote não é caridade. Enfim, é um exibicionismo, né? Nós sabemos disso e não precisa disso. Eu penso e quero agradecer também a Mila Moreira, assim que eu marquei com você, a live, ela A veio falar Mila, de você para mim. a Mila, Um beijo para a menina um querida, que beijo para a ajuda Mila. bastante Mila, também na divulgação. E ela veio falar de você, Rose, faz uma live. Eu falei, não, já está agendadíssima. Chegou depois, brinquei com ela. Né? Então, resta. a Ela está no Mila, evento, acho, hoje. Ela falou alguma coisa nesse sentido. Ela é, está no evento está no e evento. depois ela vai assistir. Ó, parabéns, Rose, por sempre nos presentear com seu talento, divulgando a boa arte, dando oportunidade a quem merece. Olha, a oportunidade é a minha, Jailson, de estar aqui conversando com você. Com essa luta, o primeiro filme, pensa em uma luta, porque eu acho bom que você sempre coloca a luta, a garra nos seus filmes. Como foi fazer esse primeiro, né? Foi o seu primeiro longa, na verdade, né? O Pensa numa Luta. Fala um pouquinho desse filme. Olha, Penso numa luta tem um. Eu acho que todos os meus projetos têm um pouco de mim, né? Sim, São praticamente autobiográficos. sim. E assim, ressaltando, né? E assim, eu estava como personal trainer numa academia, eu tive que sair para comprar todo um set de filmagem e investir no meu sonho. Na época eu era casado. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa naquele momento que eu iria comprar um set de filmagem e lutar pelo o sonho que eu acredito que era fazer cinema. Então, assim, foi uma loucura quando eu falei aquilo ali. E assim, não foi fácil, e assim, você sabe que é bem difícil uma mulher quando você chega a falar que vou pegar uma grana e comprar. Então assim, e assim, peguei todo o dinheiro, peguei o dinheiro e comprei uma câmera, comprei um set de filmagem, assim, e falei, a partir de hoje eu vou fazer o que eu vou fazer a vida toda, que é fazer cinema. Então assim, era apenas eu e uma câmera e um case, né? Então assim, quando eu saía na rua, só chamava que eu era louco, eu era doido, e assim, era mais do que eu ouvia. Mas eu não ouvia ninguém, não via ninguém, era apenas o meu sonho, sabe? E eu sabia que Deus estava comigo e era aquilo que eu iria fazer, então era aquilo que eu estava no meu coração desde criança. E comecei a filmar, gravando e conversando com pessoas, conhecendo pessoas e falando do meu projeto, mostrando que o meu projeto era importante. E assim, eu falei, não, cara, esse cara é louco, porque assim, não tem nenhum ator famoso, nenhum ator da Rede Globo, são pessoas da própria cidade, você não vai chegar em lugar nenhum, isso aí é apenas um doido, um sonhador. Mesmo assim, eu nunca ouvi essas pessoas, nunca ouvi assim a crítica, porque foi essas pessoas que me fizeram lutar cada vez mais. Quanto mais eles diziam não, que eu era um louco, um sonhador, aí que eu fazia, na parte de hoje eu vou gravar mais ainda. E assim, eu lembro que um certo dia eu estava gravando, né? Não sei se eu falei para você no início da entrevista, que eu estava numa estrada bem deserta, né? Então assim, eu estava com a câmera na mão e parar assim, quando eu gravando sozinho, né? Apenas eu e a câmera e falando sozinho, assim, quem vê diz, cara, tá doido, cara, assim, esse personagem, né? E
sabe? Aí quando eu olhei para trás, tinha uns 7 carros parados, assim, carros tipo Ranger Rover, tudo lá de Recife. Todo mundo assim parado, fotografando, tirando foto, assim, vieram falar comigo, cara, isso é demais, isso é incrível e tal. E assim, para você ver que parece que as pessoas que estão lá fora conseguem enxergar a força que você tem, né? O desejo que está dentro de um homem, né? Que não é apenas uma câmera na mão, mas sabe que ali existe um sonho, né? Sim. E para muita gente parece ser loucura, né? Mas tudo aquilo ali é mais do que surreal, porque foi com aquele dia difícil de muitas noites sem dormir, noites dormindo com fome, mas eu sabia que muitas vezes quando eu dormia, eu já dormia imaginando o que eu iria gravar no dia seguinte. E eu tive, depois que eu gravei, eu passei praticamente, eu acho que um ano também para gravar. Sim. Depois eu tive que editar, eu passei, eu acho que um mês para editar todo o filme. Eu editava no notebook, às vezes Nossa. ele apagava, desligava. Então, assim, era incrível, cara. Imagina, havia, Mas, havia cruzes para você, o disclaimer para você editar no é, notebook. eu, eu tinha todo aquele medo, né? Porque, assim, eu saberia, se desse alguma pane no meu sistema, eu poderia perder tudo, né? Assim, todo um ano Sim. de gravação, de filmagem, trabalho de sound design, eu estava sendo montador, editor. Assim, depois de você gravar, você tinha que voltar para casa, fazer todo backup de imagem, depois renderizar as imagens, depois começar a editar. Então, assim, eu amanhecia o dia, todos os dias. E eu não dormia mais, porque aquilo para mim Na era, sua vida. era tudo que eu tinha na minha vida. Então, assim, Sim. porque eu não via se eu estava com a barriga cheia, se eu estava dormindo ou comendo, assim, mas eu saberia que existe um propósito muito maior, né? Que é para estar onde eu estou hoje, porque assim, e eu ainda quero estar muito além do que eu estou hoje, porque assim, através desses filmes, como eu tô com eu falei para o Renato, para o Germano, algumas pessoas já sabem, que eu tô com uma escola de arte, né? Uhum. Que vai ser a primeira escola de arte da Zona da Mata Norte de Pernambuco. É uma escola que eu pretendo fazer para ajudar outras pessoas, né? Colaborar com a cultura, com a arte, que seja apenas uma escola gratuita que possa ensinar desde o cinema, da TV, do teatro, de modo geral, que eu possa trabalhar com essas pessoas em minhas produções. Então, eu acho que é isso. Não, e é isso, é tudo isso. E você é muito grande nesse aspecto. Tem muita coisa para dividir, muita mensagem para passar para nós. O Pense na Luta tem alguns traços de comédia, inclusive, né, para poder Isso. mostrar essa vida cotidiana, que inclusive você pontuou aí, eu achei muito engraçado. É loucura a pessoa chegar e dizer, olha, vou pegar todo o nosso dinheiro e comprar câmeras e fazer isso, fazer aquilo, né? É mais ou menos isso. Não é Não, fácil, não é fácil de entender. é difícil. E o pessoal de fora realmente valoriza mais. Isso aí você pode ter certeza que é assim mesmo. Eu brinco que quando você estiver bem, estiver brilhando, está brilhando já, como sempre, né, esse reconhecimento já está vindo à sua altura, as pessoas que te trataram mal um dia vão achar que deveriam ter te tratado um pouquinho melhor. E só isso já vale muito a pena, né? Então, é o que Olha, a gente tem que lembrar, né? eu assim, eu sinto muito por essas pessoas assim, porque assim, espero que elas possam ter amadurecido, espero que ela amadureça, talvez não venha amadurecer, Tem porque gente que às vezes apodrece, né? é da nossa, Né, Jair? Tem gente é que da não nossa índole, amadurece, né? não. Tem gente que Pessoas não apodrece, conseguem. porque não tem saída mesmo, meu filho. A maldade É. existe, infelizmente. Não é todo mundo que é bom, não. Olha, Que evolui, não. Infelizmente. Tem gente que apodrece. Eu espero que ele amadureça, ele apodrece. Mas eu entendi. Eu não podia deixar de pontuar, porque como no seu filme, existe a maldade gratuita. Entende? Existe. isso, Você pontuou claro, muito claro. bem e eu acho que você foi feliz, porque a pessoa, eu me senti até assistindo um pouco do Coringa, sabe? O cara que, coitado, tudo dá errado, né? Ele tenta se levantar aqui, dá Uhum. errado, ele tenta se levantar ali, dá errado também. E até ele Nada, se nada dá transformar, certo. né? Exato, não, quero dizer assim, a vida é tão cruel com uma pessoa de bem, que às vezes ela tem que realmente repensar e se ter fé. É só a fé que pode realmente salvar essa pessoa, né? E as pessoas que são más, Uhum. realmente, porque eu não sou muito de passar a mão na cabeça, não, entende, Jair? Eu penso que aquelas Uhum. pessoas foram más com você. Que Deus deu poderes para que elas evoluam espiritualmente e não tenham que voltar, justamente para poder evoluir. Mas eu penso que tem gente que apodrece e não aprende. E você vai encontrar com ela sempre na sua vida, né? E em prol disso, Claro, eu não porque falo. assim, Mas pode falar seu pensamento. Eu acabei te cortando porque eu não aguento. Fala.
Não, não. Infelizmente, Rose, existem muitas pessoas que o dinheiro para ela é um Deus, sabe? Pessoas não conseguem se libertar disso, assim, abrir mão de certas coisas para em prol de outras pessoas. Parece que eu não consigo assim compreender assim. Eu acredito que nós artistas tem essa sensibilidade, né? Conseguimos ter esse sentimento de não apenas olhar para a gente consegue enxergar outras pessoas, a gente consegue ver quando outras pessoas estão precisando, sem precisar dela pedir. E eu acredito que ser cristão não é você ter uma Bíblia na mão, é você estar dentro de um templo, né? De uma casa de concreto. Mas aí, como diz, que a igreja somos nós, somos eu, você, e ser cristão é você não apenas lembrar de você, né? Mas você tem que compreender que existem pessoas além de você, né? Sim. Que está à sua frente todos os dias, que você pode, seja um vizinho, alguém que você encontra no meio de uma estrada, alguém que pede um dinheiro a você, alguém que pede um prato de comida, alguém que tem um sonho, quer dividir com você, quer conseguir um apoio para mostrar seu sonho, muitas vezes não tem condições, e muitas vezes as pessoas elas não conseguem abrir mão disso, né? Diz, não, pô, claro, eu tenho um dinheiro, eu posso ajudar aquela pessoa a ser feliz, sonhar com o sonho dela, mas infelizmente acredito que alguns conseguem ter esse amadurecimento e outros não vão amadurecer, talvez alguns nunca vão amadurecer, né? Exatamente. E não, sabe por que que é bom, é importante pontuar isso, Jair? Porque às vezes as pessoas pautam por elas mesmas. Então, como você é nobre, tem um Uhum, coração generoso, você pensa que a pessoa nunca vai ter certas atitudes com você, mas elas têm. Então, é uma defesa também, quando a gente passa muita coisa na vida, a gente deseja o melhor, a gente devolve espiritualmente, mas tem pessoas que a gente tem que se defender. Eu brinco que não é porque você é vegetariano que o leão vai deixar de te comer. Né? Então, assim, você é vegetariano, ele não. Então, é uma situação que eu falo para se preservar, porque senão você acaba sendo só o bonzinho que se ferra, né? Então, espiritualmente, eu quero que uhum, eles evoluam, mas se puder ser bem longe de mim, eu agradeço. Entende? Porque tem gente que é má, é, tem gente que não vai mudar, que não veio com espírito muito afim para poder fazer a bondade para as pessoas. Eu gostei exatamente disso no teu filme, que mostra que há pessoas que inventam mentiras. Por exemplo, posso dar um spoilerzinho aqui do seu filme, que a moça inventa que foi pode- estuprada pelo cara só porque ele não quis ficar com ela. Então, poxa, o estrago na vida desse homem, dessa pessoa, e é uma maldade. Né? E ela não veio com o espírito uhum, evoluído, isso para mim é muito claro. Então, assim, isso existe na uhum, prática. Ah, mas o filme é pesado. Não, o filme é a realidade. A realidade é muito mais pesada do que o que está ali para abrir os olhos das pessoas. Então, nós temos que fazer essa uhum, troca com quem é bom, com quem está aí trocando essa luz com você. E quem não é, infelizmente, tem que se afastar para se proteger. Olha, o Giovanni colocou alguma coisa que a Preta recolocou. Que ser humano maravilhoso. Verdade, Preta, é dos nossos, Preta, é Preta maravilhoso. Rei, Ele é dos Preta Rei, nossos. beijo para você no coração. Ó, seu Rogério está aqui, entrou conosco. A nossa querida Márcia Mabeck, também da revista Mais Bonita. Um beijo para você. Linda, maravilhosa. Beijo, Márcia. DJ português está aqui também, o DJ maravilhoso, faz sempre eventos na Ilha da Gigoia, aqui no Rio de Janeiro, conceituadíssimo, está aqui te prestigiando. Lembra do joio e do trigo, Giovano Pires aqui brincando com o que eu falei, de separar o joio Pois do é, trigo. Eu também não uma sou fácil, separação, não. né? Exemplo de resiliência, a Suzy Ribel colocou aqui para nós. Luiz de Mor colocou aqui, parabéns, Rose, convidado, é de alma nobre. Olha que legal, muito legal isso. E tem mesmo. Seu próximo filme, Giovanna aqui, seu próximo filme tem que levar a Rose. Sucesso puro com toda essa lindeza e talento. A gente, Obrigada, a querida. gente, a gente, Oi? a gente tem conversado que no próximo projeto que a gente vai realizar, na verdade, Sim, você vai estar presente com a gente, a Cíntia também, e tantos outros sim, atores, né, como Renato Chocaí. Estamos trabalhando em cima disso e acredito que vai ser um projeto que a gente vai não apenas assim fazer uma grande história, assim, mover o Brasil, sim. mas vai ser um projeto que vamos levar para o mundo inteiro, porque assim, quem sonha tem o poder nas mãos, né? E acima de tudo, quem tem Deus tem tudo, né? Exatamente, está no caminho certíssimo. Aliás, uma outra coisa no filme que chamou a atenção, além da construção, a fotografia, o que eu já falei da direção, a originalidade, a questão do delegado, que eu não posso deixar de pontuar, que eu achei de extrema originalidade.
o delegado Antônio Rezende, fica um abraço aqui para ele também, que participou do seu filme, e que foi, assim, muito Obrigado. interessante. Tem um amigo seu também, o Wellington, né? O Wellington, que se saiu muito bem no Ah, o filme. Wellington. Hã? É, o Wellington é vereador aqui na cidade, é um grande amigo. O Wellington que me acompanhou toda a minha história, toda a minha infância, quando eu fazia parte lá no Bosque, ainda criança, vendia picolé lá na igreja salesiana, que é a igreja hoje que é o Colégio Salesiano, né, Sim. que é tão histórico no Brasil, né, o salesiano. Então, muito interessante, eu achei super interessante a participação, não só a participação, como eles levaram a sério. O seu amigo, então, ficou muito bem no filme. Ele até comentou, né, não precisei falar nada e tal, eu só fui amigo do Jailson, e foi Pois é. mesmo, muito legal. E a construção, como foi isso, Jailson, da construção da personagem tão próxima de você, você jogando ali nas 11, como foi para você viver essas emoções desse filme, do Devastado? Olha, é um trabalho difícil, né, porque assim, além de ser o autor, eu era o produtor, o ator e assim, o montador, o editor também, junto com outros amigos também, que trabalharam comigo, o Val Júnior, na pós-produção, né? E Val Júnior Sim, é um grande artista, né? Que trabalhou num filme de Aquários também, de Bacurau, que foi premiado em Cannes aí. Val, beijo para você que está com a gente, talvez aí nos acompanhando também. E assim, foi uma fase difícil para mim, porque assim, é um longa-metragem, né? Como falei para você, fazer cinema é uma arte muito cara, e sim. com o pouco recurso que eu tive de amigos, colaboradores aqui na minha cidade, que são empresários, eu agradecer também um beijo para o Paulo Azevedo também, também o pessoal do CTPlex, do Shopping Carpina, da usina Petribu, da Unassal, que são pessoas que sempre me ajudaram ao longo da minha trajetória. E assim, foi uma fase difícil, porque assim, além de estar atuando, produzindo, roteirizando, dirigindo, e assim, e você tem que fazer toda uma seleção de atores, captar recursos, assim, ao mesmo tempo fazer tudo isso assim, não é fácil. Então assim, e praticamente nesse projeto, que foi o filme Deixado pela Vida, até hoje eu tenho dormido, acho que 3, 4 horas de sono praticamente até o dia de hoje, desde de 2016. Tenho dormido muito pouco e muitas vezes eu me pergunto, algumas pessoas perguntam a mim, cara, como é que tu consegue estar de pé até hoje? Eu sempre falo que é a força de sonhar, de querer ver tudo aquilo que está dentro do seu coração se tornar realidade. Acima de tudo, você tem que entender que existe um Deus, né? Que Deus ele vai sempre nos sustentar, sempre está dando força para a gente, porque Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas intenções quando elas são boas. A gente sabe que os nossos dias vão se prolongar na face desta terra, porque isso é uma promessa que Ele prometeu a Abraão e que a gente nunca viu um justo mendigar um pão, né? E assim, então eu vou sempre seguir essa lei que é a lei divina, e eu acho que quem acredita sempre alcança, e nada melhor do que tudo aquilo que eu estou fazendo hoje, né, com os meus filmes. É isso que eu quero fazer até meu último suspiro de vida. Sim. E tem uma música, não sei se você já ouviu, chama-se, acho que é Olhos de Luar, que traduz um pouquinho do que tem no teu filme, que é a filha do patrão, entre aspas, com uma pessoa que mexia com Uhum. cana. Você já viu essa música? Já ouviu ou não? Olhos de Luar? Assim, já ouvi falar, ainda não, mas já ouvi Mas tem falar muito da a ver com música. aquela cena que você colocou no seu filme, da paixão entre os dois e da proibição, etc. Muito Uhum. linda a música, depois dá uma olhadinha, me remeteu a Ok. essa música. Eu sou muito dessas coisas, faço as minhas análises. Isso, E depois você vê, a gente vai isso falar junto acontece o tempo sobre todo na isso. vida real, né? Oi? Isso acontece o tempo todo na vida real, né? Isso, exato, exatamente. E aí eu soube que você está com esse novo projeto, que na verdade tem o nome, né, de Canavial. Você já pode falar alguma coisa sobre isso? Você está ainda finalizando? Como que tá? Olha, esse projeto, quando eu estava com o Devastado pela Vida em pós-produção, fazendo um trabalho de sound design, a gente estava gravando Canavial, né? Que é uma produção que eu fiz com um outro amigo meu, que é um norte-americano. Sim, O filme está em fase de montagem ainda. A gente ainda falta desse projeto fazer, eu acho que 30, 40%. A nossa ideia é retomar o ano que vem. E acho que é isso. É um trabalho feito eu acho que as boas parcerias, né? Depois foram 2 projetos feitos sozinho. sim. Depois veio esse projeto com esse amigo, a gente fez todo o trabalho foi esse projeto, o Canavial, existem grandes atores, né? A maioria desses atores que estão no projeto, muitos deles passaram pela série que era o Velho Chico, né? Um elenco
formidável. E muito em breve você vai poder também conferir esse projeto, que eu vou poder passar para você em primeira mão, antes de qualquer pessoa assistir, para você, para o Renato, para o Giovanni. Sim. E você vai ter o privilégio de ver esse projeto. Para mim é uma grande obra. E eu acho que é isso, Rose. Eu acho que sonhar, eu acho que é tudo aqui que a gente pode fazer no dia de hoje, né? Porque a gente sabe que muitas vidas foram perdidas com a questão dessa pandemia, né? Está assolando o nosso Brasil, nosso mundo. A gente sabe que muitas pessoas deixaram de sonhar, seus sonhos foram perdidos. Mas não só eu, como você e todos aqueles presentes, a gente vai tentar fazer com que esses sonhos que foram embora, a gente possa sonhar por essas pessoas. Sim, sim. E é um momento muito crítico, né? Eu sempre falo que a arte e a cultura, nesse momento, foram fundamentais, porque elas salvaram vidas, no momento que, na verdade, elas são as áreas que têm menos incentivo, né? E foi o que. Não tem uma Uhum, pessoa, durante essa pandemia, que não viu um filme, que não leu um livro, que não assistiu uma novela, né, um seriado, uma série, ou streaming, o que for. Então, eu penso que até quem não valoriza a arte e a cultura teve que ceder à importância que ela teve durante esse momento. Nada perfeito para nós, perdemos grandes talentos, grandes pessoas, amigos, familiares, né, cada um aí com a sua luta. É o que você falou, vamos dar continuidade aos sonhos, fazendo com que essas pessoas, de alguma forma, sonhem conosco. Eu sempre falo aqui, Jailson, de mulheres guerreiras, como sua avó, que você sempre falou aí. Eu fico muito feliz porque os grandes homens são criados por grandes mulheres, né? Com algumas exceções, quando ele é muito autodidata. Você ah, teve uma referência feminina muito forte na sua vida e isso transcende, a gente consegue perceber. E por isso você passa isso para o seu filho, que hoje são parceiros. Eu hoje falo de um grande homem também, de um homem guerreiro que luta sozinho com seu filho, em prol da sua arte, dos seus sonhos, e vencendo barreiras e dificuldades também. E a gente tem que poder saber valorizar, independente de gênero, a luta e a conquista desse homem que está ali vencendo as suas próprias dificuldades antes de galgar qualquer situação de sonhos, entende? Até para você sonhar, você uhum, tem que estar vivo, estar sobrevivendo. E você, quando pontuar, tem muita gente que é rica e não vê, é que a riqueza não está aí. Todos precisamos de dinheiro, de questões econômicas para fazer valer os nossos sonhos. Isso nós não podemos ser hipócritas. Mas a verdadeira riqueza está indo onde poucos podem ver. E muitos passam desapercebidos, que é justamente a questão do amor, né? Daqui só se leva o amor, não se leva um caixão mais bonito, não se leva nada de material. E muitos ainda não entenderam, infelizmente, isso. A pandemia, de alguma forma, mostrou isso, né? Pessoas com grandes poderes financeiros também não tiveram condições, da mesma forma que outros que também não tinham. Há uma igualdade nesse sentido. Então, eu penso que hoje a homenagem, para mim, em relação a esse homem guerreiro que luta pelos seus sonhos, pela sua sobrevivência com seu filho, e dá um exemplo lindo, porque a gente não pode ensinar nada, a gente só pode fazer pensar. Eu, com os meus filhos, digo isso. Eu só posso ensinar você a pensar. A aprender é uma decisão exclusivamente sua. Está aberto ao aprendizado e a errar menos, né? Então, eu penso que hoje a homenagem para você é nesse sentido, de construir o seu sonho, ser visto por ele, das pessoas que estão aqui com suas dores também, saberem o seu valor. Você realmente vai ter participações e lutas, mas hoje você já está muito, muito mais estrutura, com reconhecimento do seu trabalho, e está sendo visto, está sendo aí, como se diz, nós somos seus fãs. Então, isso não tem preço. Eu acho que a verdadeira riqueza é o que você já sabe, é colocar o pé sem ter o chão. Isso chama-se fé. E você tem de sobra isso. E Deus ainda te deu uma prova difícil e você superou e entende que isso faz parte para o seu crescimento e não se revoltou contra Deus. Pelo contrário, se aproximou mais dele para servi-lo e fazer o que ele quer. Lindo isso, sabe? Eu fico muito encantada com essa sua posição. E queria que você falasse um pouquinho de você, o projeto Canavial, sim,
mas assim, algumas perguntas que eu quero te fazer. Um medo, um sonho, uma pessoa que você admira. É um bate-bola pequenininho para a gente encerrar. Se você quiser falar alguma coisa antes, pode falar também, antes de eu começar. Olha, eu sempre vou ter gratidão por estar vivo, por estar nesta terra, por estar aqui para cumprir a missão que foi me dada. Antes mesmo de vir a esta dimensão, né? Eu demorei muito para compreender tudo isso. E, assim, acredito que quando a minha missão encerrar aqui, eu vou voltar para casa de volta, vou voltar para o nosso real lar. E Você colocou eu isso sei no filme, que, inclusive. é, e todo homem vai estar diante do Criador, né? Todo mundo, impossível, todos vão estar lá. Alguns tiveram o privilégio de vir a esta terra com dinheiro para poder ajudar outras pessoas, não conseguem entender isso, não conseguem enxergar isso, não conseguem, sabe? E muitas vezes pessoas que não têm nada conseguem fazer tantas coisas. Às vezes você tem tantas coisas, não consegue fazer o mínimo, né? Sim. E assim, eu tenho muita gratidão à minha avó por ela ter me ensinado tudo que eu aprendi, né? Estou aprendendo. Quero ser um pouquinho do que ela foi para mim, porque assim, são coisas que eu nunca vou esquecer, pela que fez por mim, né? Ela teve que passar fome, teve que pedir esmola, coisa que eu vim saber depois de muitos anos, para fazer com que a gente sobrevivesse, né? E assim, mas eu sempre lutei com tudo que eu podia lutar, todos os dias da minha vida. É bem difícil quando eu vou lembrar dessas coisas do meu passado, porque são coisas que tá lá dentro da gente, sabe? Que quando a gente volta, a gente não tem como, Não se emocionar. porque assim, Mas ela, de onde estiver, está porque muito orgulhosa de você. É isso que você tem. eu sei disso, eu sei que em cada projeto que eu estou fazendo hoje, em cada pessoa que estão entrando na minha vida, são tudo aquilo que ela passou para mim, a lição de vida que ela me deu. E eu vou passar isso para os meus filhos, para os meus amigos, as pessoas que estão comigo, assim, porque eu amo fazer o que eu faço, eu vivo disso e quero, sabe, quero passar tudo que eu estou aprendendo para outras pessoas compreender um pouco do que eu consigo enxergar, sabe? Porque a nossa vida aqui é uma passagem, são temporária. A nossa vida, como diz a Escritura, é como as ervas do campo, né? Como as flores do campo, né? Um dia floresce, um dia está murcha. E eu sei que a gente tem muitas coisas para fazer ainda e eu quero poder fazer muitas coisas ainda enquanto eu estiver por aqui com pessoas como você, que eu vou sempre amar, como o Giovanni, que está sendo um anjo da minha vida, a Cíntia também, o Renato, tantas outras pessoas como o Matheus Nastergalli, que eu vou amar cada um de vocês com toda a força do meu coração. Lindo isso, lindo. E a sua avó foi um instrumento disso na sua vida e está aí que ela plantou na sua alma e no seu coração. Né? E você fazendo jus a tudo que ela te ensinou. E sabendo das dificuldades, isso fica ainda mais grandioso para todos nós e para você, com certeza. Assim, eu queria que você falasse um diretor, um ator, pode ser brasileiro, lá já falou Matheus, que eu acho que também Matheus, Renato, o pessoal que é próximo, mas assim, sei lá, pode ser desde criança que você se inspira, que você admirava, que você queria ser, se tinha alguém. Sempre são três pessoas que eu sempre admirei muito, né? Assim, a primeira pessoa sempre foi o Charlie Chaplin, também o Mazzaropi, muito parecido com o Chaplin, e É assim, verdade, eu o gosto Sylvester, também. é, o Sylvester Stallone pela a história de vida que ele nos deixa pra gente, né? De Sim, superação, de luta, para ser o que é hoje também. E amo um grande diretor chamado Clint Eastwood, que fez grandes projetos, não apenas como ator, mas como diretor, sim, que nos deixou assim, tem grandes obras do Clint Eastwood, que é formidável, não apenas como ele, como o Chapo, como o Stallone, que é o Rock Balboa 1, que é o primeiro filme do Stallone que eu amo demais. Acho aquele filme acho que umas 200 vezes. São as pessoas que eu admiro muito. é. E você tem alguma recordação? Já falou da tua avó, algum cheiro, alguma coisa? Nós temos uma memória incrível, né? Com cheiro, com
medos ou com sabores, algo que te lembre e fale assim, olha, eu ainda tenho o meu Jailson, criança, adolescente, aqui comigo. Tem alguma coisa que te lembre? Uma coisa que sempre ficou comigo, né? Eu acredito que, não sei se vai ficar comigo até meus últimos dias, assim, sempre foi a questão, assim, do medo, né? Porque, assim, pela vida que eu tive de muita, assim, de muita dor, de muita Aprovação. coisa que eu passei, eu fiquei muito com isso, né? Muitas vezes eu tenho o Giovanni fala para mim que eu sou muito sensível, muito bom demais, assim, eu acho que eu acabo vindo muito com o coração e, assim, eu vou mais pelo lado do coração e assim, e tudo para mim eu nunca digo não assim, mas o medo é uma coisa bem presente porque fica com a gente, né? Cedo ou tarde, Sim, eu sempre tenho trazido isso comigo, assim, uma coisa que eu talvez não deixe eu transparecer, mas uma coisa que sempre esteve presente. E eu tenho eu acho que um pouco dessa insegurança quando eu estou em algum lugar ou vou fazer alguma coisa do tipo assim, porque me remete ao passado, às coisas que eu passei na minha vida, a vida tão difícil e assim, mas isso faz parte, porque isso é uma construção para a gente ser pessoas mais fortes todos os dias. sim, sim, querido. E o medo, eu entendo o que você fala, porque quando a gente teve muitas repressões, muitas provas, a gente tem realmente alguns receios. Mas o medo rouba os sonhos, e a gente tem que realmente ultrapassá-los, como você ultrapassou coisas tão difíceis, né? Uma fortaleza, você é uma fortaleza. E isso eu acho muito, já falei aqui para não ser repetitiva, mas é grande demais. Você ter essa estrutura e não vá só com o coração, não. Vá com o coração, porque você é um homem íntegro, honesto, mas vá com o cérebro também. Porque quando a gente diz só sim para os outros, a gente está dizendo não para nós, em algumas vezes. Então, você já é Uhum. altruísta, você já é bom. Então, eu sei disso porque eu também tenho dificuldades nesse aspecto, mas você aprende que às vezes dizer sim para todos é dizer não para você em alguns momentos. Então a gente tem que ir com o coração, mas leva o cérebro junto, porque ele pode te salvar, entende? É uma situação que Uhum. você é muito, muito assim realmente emocional e as pessoas que não têm luz, elas usam as nossas luzes, vamos dizer assim, e a gente se torna muitas vezes as vítimas perfeitas. Então eu penso que a luta é a prova que Deus já te deu, você já ultrapassou isso, então que agora as coisas fiquem mais fáceis e que você possa ter esse poder de escolha de uma forma mais para você também. Porque é o que você falou lá atrás que eu não tive como pontuar. As mãos que ajudam, né, são bem mais fortes do que as que rezam. Eu acredito nisso. Então você ajuda, você pensa no outro, você já tem isso muito, muito evidente em você. Então agora falta pensar um pouco também em você mesmo, para que as coisas se equilibrem. Mas isso é um recado já de uma amiga que valoriza o seu trabalho, que gosta muito de você, que valoriza a sua luta. Amém, obrigado. Né? Olha, o Giovanni colocou isso aí, Uma coisa, esse poder de escolha e consciente. É porque quando a gente é bom demais, as pessoas se aproveitam e confundem isso. E você já teve muitas provas, então hoje você tem o poder de escolha, você está sendo visto, você está sendo reconhecido. Então valorize isso também, porque é um dom de Deus que Ele está dando para você. Você né, pode escolher. Lá atrás você não porque tinha alternativas. Hoje você tem. Né? Conte uma comigo. coisa, Hum. é, ressaltando o seu raciocínio, assim, que eu sempre, assim, tenho falado para as pessoas que muitas vezes as pessoas acham que, assim, passei por algumas religiões, né, as pessoas acham que, vamos orar por você, vamos estar orando por você. Não, muitas vezes não é a oração, mas é a ação da fé que você tem que fazer para aquela pessoa. Não é apenas você tem que orar por elas, você tem que ajudar aquelas pessoas também, não é apenas orar. Oração, obviamente, tem que ser, você tem que orar pelas pessoas, mas muitas vezes a pessoa precisa de algo material, precisa de ser ajudada. Isso. E Não, e a aquilo que questão o da maior homem oração passou pelas também. Eu estou dizendo para você, nós já ajudamos, nós já temos isso evoluído. Então, a gente também tem que se Uhum. proteger. Por quê? Porque, às vezes, não é só Claro, se claro. afastar das pessoas. Você tem que deixar de ser o objetivo delas, no sentido de ser a vítima Uhum. perfeita.
é nesse aspecto que eu falo, como orientação mesmo, quando Sim, você claro. exala luz, você exala bondade, e isso atrai, é igual os tubarões, né? O sangue atrai os tubarões, isso atrai pessoas. Então, você se blinda também um pouco mais, porque agora Deus te deu esse poder de escolha, é isso que eu estou tentando te dizer. Antes você não tinha alternativa, Amém. agora você já tem. Olha, a Alba Magali colocou, sabe as palavras, Rose. Obrigada, querido. Um beijo para você. Giovanni, nosso querido amigo e fã, tá aqui, ó. Queria ver Rose e Jailson Chocaí juntos em um trabalho. Ah, e disse que não pode dizer não. Olha só, danado, Giovanni. Giovanni é danado. Tá certíssimo, querido. Combinadíssimo. Estamos juntos nas ideias, Ah, na luz e na nobreza. Ó, a Regina colocou aqui, ó. Regina do amém. Poeta. Meu amigo, irmão, camarada, Val Capoteiro. Aqui, ó. Mandou um recado para você. Poder de escolha, o Giovanni falou aqui. Deixa eu ver se tem alguém mais que eu não falei. Denise Avelac colocou um Abraço. beijo. Denise, beijo para você também. Reginaldo Poeta, não é Reginaldo Poeta, uma doida falando aqui. Boa noite, meu irmão, tudo bem contigo? Fala um pouco da poesia para a gente encerrar. Como é o Jailson e esse sonho que você tem? Eu ia te perguntar, um sonho de livro, de poesia, como que é isso? Você consegue transcrever essas emoções aí, se borbulhando no Jailson que a gente percebe nas suas escritas, nas suas poesias, nos seus poemas? Olha, eu só sei que a vida já é um poema, né? A vida já é uma poesia, né? E cada amigo que passa pela nossa vida, que está na nossa vida, não deixa de ser um poema, né? E para mim vai ser sempre um poema aceso na minha vida, na minha jornada. E assim como você, como o Giovanni, como o Renato Chucaí, como a Mila, como o Matheus, como tantas outras pessoas que estão aqui presentes, que obviamente vão poder conhecer essas pessoas, eu quero poder um dia estar perto de cada um presente. Se Deus quiser. Assim que eu estou com um livro, né, que é um livro Pensamentos e Poesia de Gelson Silva. É um livro que vai ser de fotografia, que é todo um registro durante meus trabalhos de 20 anos de cinema. Eu fiz muitos registros de fotografia de natureza, de muitas coisas, e vai estar nesse livro. É um livro que eu extraí um pouco de tudo aquilo que está dentro do meu coração, desde a minha infância até o dia de hoje. São pensamentos e poemas. E é um livro que acredito que, quando estiver a público, eu duvido pessoas não poder se emocionarem, não poder contemplar cada frase que está naquele livro. Assim, tem um pouco da essência do que é Deus, a questão do social, a questão do nosso universo, a questão do outro, a questão da gente não apenas trabalhar em prol da gente mesmo, ou apenas dos nossos sonhos. Que é assim, eu sempre vou pensar, compreender que tudo que estou fazendo hoje, que é o meu sonho de fazer cinema, que é contar a história da forma que ela tem que ser contada, não apenas para mudar a minha vida, mas mudar a vida de outras pessoas. Assim, o livro que está pronto, que muito em breve quero poder publicar este livro, que esteja pelo Brasil e futuramente, quem sabe, em outros idiomas também. Ótimo. E não deixamos de falar dos festivais. O seu filme está inscrito em 2 festivais, não é isso? Você pode falar para a gente? A gente está escrevendo no Festival de Brasília e também de João Pessoa. Eu vou ter alguns assim, vou ter algumas informações, acho, acredito que vai ser na terça-feira com o pessoal dos festivais. E isso posso passar para você no privado. E Sim, durante suas lives por você favor. pode falar alguma coisa sobre relação a Vou falar. esse questão do festival que Por isso que eu Devastado quis pela Vida está até presente. pontuar aqui também para as pessoas saberem. Sigam lá o Jailson Silva. Para assistir o filme, você disponibiliza se alguém te pedir no direct? Como que é? Só para a gente poder falar? Ou ainda está em Olha, festivais, você não está passando? Pode explicar. é, é, não, só estou passando um filme para amigos, né, Uhum. como atores, diretores, como eu passei para você, para o Renato, para Tá. o Giovanni e outras pessoas assim Por também. conta dos Vou passar festivais, também para né? a Damiana. Então. É, Tá. e o filme, a nossa meta é fazer exibições no sul do país aí, Uhum. em forma de amostra, Tá. a tentar. Eu estou acertando isso com o Giovanni, né? Eu acho que depois ele vai passar isso para você Tá. também, e obviamente você não vai estar de fora desse projeto. Para onde eu for com esse projeto, você vai estar com a gente também. Ah, que lindo, obrigada. É uma honra para mim. O que passar, me manda aqui, que eu vou realmente divulgar, como eu divulgo o Renato, com muito orgulho, com muito carinho, divulgo você, até os colegas, porque Giovanni, Cíntia não tem isso também, a gente trabalha e aí bem unido, e todo mundo sabe o valor do outro, eu acho isso muito, muito interessante, muito grandioso também, da parte deles, né? Também a Damiana, é uma querida, então, eu acho que isso é esse movimento aí de uma luz que faz com que tudo aconteça na vida de todos, é bom para todos.
isso, né? Você trazer colocar o outro à frente. E aí você acaba também estando ali junto, e eu acho que isso já a vida devolve para nós, né? Eu não sei se você quer deixar algum recado para o seu filho, tem alguém que você queira para a gente finalizar, e aí deixar aqui, Olha, pode falar, depois eu me despeço. eu só quero dizer que cada um daqueles que estejam presentes conosco nessa noite, eu sei que tem muita gente nos assistindo aqui no Brasil, talvez no exterior. Só quero dizer para as pessoas que a gente só tem que buscar a Deus enquanto há tempo, enquanto podemos achá-lo. E sem Ele nós não somos nada. E, e possamos colaborar com a vida de tantas pessoas que neste momento estão passando fome, que não têm alimento em suas mesas. Sim, E eu quero que o filme Dê Achado pela Vida tenha esse intuito. Eu quero o meu projeto, como eu falei para você, o filme está em 2 festivais, mas eu tenho conversado com o Giovanni e assim, depois eu vou estar conversando com ele após essa live. sim, Vamos fazer uma pauta, porque assim, o meu intuito, na verdade, é que meu projeto, claro que temos que ter apoio para levar um filme para fazer uma estrutura aí, como em Minas, em São Paulo, tem que ter apoio de alguém para poder fazer toda essa exibição. Mas assim, a minha meta é fazer com que eu possa arrecadar alimento não perecível e ajudar outras pessoas, que a gente possa ajudar pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. E eu quero que, enquanto eu viver e respirar com os meus trabalhos, com os meus projetos, junto com os meus amigos, pessoas como você e todos aqueles presentes, e já segue Gelson Silva, que a gente possa fazer essa união, se abraçar, que a gente possa trabalhar em prol de outras pessoas para fazer com que as outras pessoas consigam sorrir e sonhar também como a gente tem grandes lindo isso. sonhos. Lindo, lindo. Ó, a Eliane Fux entrou aqui também conosco. Reginaldo Poeta, um beijo, muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. A Vilma Dias também falou que a Rose é uma pessoa iluminada, ilumina todos. Obrigada, meu amor, você é sempre gentil. Eu fico muito feliz com os meus queridos seguidores que prestigiam meus convidados. São pessoas de luz. Eu costumo dizer que eu tenho tido muita sorte, porque eu fico muito feliz de entrevistar pessoas com almas nobres. E é isso que tem acontecido. Tem me dado os grandes presentes. Eu espero que essa pandemia realmente agora chegue ao fim, para que a distância não seja mais um obstáculo, que a gente possa realmente se abraçar. Giovanni aqui, um querido, falando, ó, temos um projeto grande aí, hein? Olha, Giovanni, já estou, não vou estar, já estou, está tudo certo, já tenho meu Já sim no, está, né? no projeto de vocês. Então, um beijo, eu fico muito, muito feliz mesmo, assim, gratidão me traduz, é uma honra estar aqui com você, e eu fiquei muito feliz, vamos conversar sobre o filme, e o que eu puder contribuir aqui com a minha gotinha no oceano, eu estou à disposição de vocês aí, para tudo que precisar, tá? Um beijo para todos também. Eu só, Pode falar. eu só quero abraçar a todos vocês presentes aí, mandar um beijo super especial, que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês conosco presente, que vocês possam aí prestigiar nosso trabalho, também difundir o nosso trabalho, não apenas o meu, como a da Rose também. E seria eternamente grato a você por estar no seu programa, por estar aqui com você, com todos nós presentes, com seus convidados que sempre passaram junto com você, o Renato e tantos outros. Tenho muita gratidão, vou ser imensamente grato e vou amar cada um de vocês. E cada um de vocês vão estar sempre presente na minha vida, no meu coração. Lindo, lindo. Obrigada. Obrigada, Giovanni, por suas palavras. Eu aprendo muito com a Rosa. Oh, meu Deus, imagine. E diz que eu sou a Hebe da live. Olha só, recebo como profecia, hein? Estou recebendo, imagina. E, Imagina essa e Rose, situação. Fala, querido. quero mandar um abraço, um beijo super especial para a Jéssica Natana, que está comigo aqui, que sempre está comigo me produzindo e esteve comigo dentro de todo o meu processo da minha carreira, uma pessoa que eu vou sempre ser grato, tenho muita gratidão por estar acompanhando meu projeto, estar comigo, lutando junto nesse projeto, e amante também do cinema, que fez cinema junto comigo. E a Jéssica, um beijo para você. E não só a Jéssica, mas todos vocês, eu tenho muita gratidão, vou ter sempre essa gratidão no meu coração para sempre. Jéssica Natana, querida atriz do filme também, Devastado pela Uhum. Vida. A nossa querida, eu acho que ela foi a Bia lá, é isso? Ela que fez a Bia, a Jéssica? A Beatriz? Ah, isso. Fez a Beatriz, né? É, Então, e ela que é a produtora também, né? Que fez a produção com outros artistas, né? A produtora de elenco, vamos dizer assim, é, pessoal, né? isso, Então, um beijo, Jéssica, fica aqui isso. registrado o meu beijo para você também, para os outros atores do filme que abraçaram o seu projeto, né? As pessoas que viveram, seu amigo Wellington, o delegado que apostou a ideia, não teve nenhum tipo de preconceito e abraçou o seu sonho. Parabéns também por isso, porque as pessoas são vistas com seus sonhos como loucas,
e é muito interessante quando Doutor alguém, né? Rezende, Quando alguém abraça uma doutor mulher. Antônio Rezende, Oi? é um grande, doutor Antônio Rezende, Isso, um Antônio grande homem, um Rezende, grande... é, delegado da cidade. Vilma Dias colocou sucesso sempre, grande poeta, o Reginaldo Poeta, vou até falar com ele também. Jadiel Pernambucarte, arroz e equipe são fadas magníficas que nos entendem e elevam sempre. Jadiel é um querido, é aí é lá de Pernambuco, né, de Pernambuco também, é um querido artista Nagel, completo. Você conhece ele, beijo no Jailson? É coração. maravilhoso, um querido também, o nosso querido Jadiel. Ele está sempre aqui conosco e também faz pintura, é ator, luta bastante Legal. pelo folclore, pelas questões aí típicas, né? Eu acho ele também. Eu gosto Vamos muito, conhecer, né? né, de quem luta pela nossa arte, pela parte local, de onde vive, né, e valoriza as raízes. Giovanni, faz uma live com o Reginaldo. Ah, você fez uma live, Giovanni? Eu vou falar com ele. Vou dar uma olhadinha. Do Rogério também estou vendo que você colocou aqui, pontuou. A gente está vendo uma data. E um beijo para todos vocês. Jailson, estou aqui. Gratidão. Beijo, Renato, que está aqui conosco. Preta Rê, né, uns queridos da minha vida, Jadiel, os artistas que estão aqui. E eu fico muito feliz quando eu faço uma live que não é só a arte por si só, que tem uma alma linda, uma fé e uma busca por um mundo melhor. Você está de parabéns. Um beijo para você e obrigada por estar aqui comigo e me dar essa oportunidade. Beijo, Giovanni, também sou sua fã, tá? Obrigada por participar, por suas palavras, por tudo que você escreveu aqui e as ideias e por estar aí com o Jailson também nesse projeto grandioso. Um beijo para todos. Beijos. E eu estou aqui no improviso, gente, não estou no meu lugar, como vocês podem ver, mas não abandono vocês, não. Que está marcado, está marcado. Tá? Um beijo, beijo aí. Beijo, queridos.